Você sabia que Jesus se fez maldição por você para te redimir da tríplice maldição da lei da antiga aliança? Já ouviu falar sobre isso? Isso mesmo, meu irmão. Tudo isso está escrito detalhadamente em Gálatas, capítulo 3, versículos 13, 14 e 29. Pode ler aí na sua casa, eu não vou ler para não delongar. Mas quero te falar, meu nome é Ronaldo Cantarelli, sou professor de teologia no Seminário Carisma Global da Igreja Lagoinha. Estou localizado aqui, Lagoinha Alphaville, e a minha missão é te ajudar a entender o evangelho de forma simples, prática e objetiva. Então, eu te peço para você curtir esse vídeo, para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente propagar a mensagem do evangelho. Sempre eu estou lançando conteúdos como este, mas vamos lá. A primeira grande transformação espiritual disponível para você na nova aliança é a libertação da miséria. Isso mesmo, meu irmão. Em 2 Coríntios 8:9 nós lemos que: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Além disso, em Filipenses 4:19 diz que somos supridos em Cristo Jesus em todas as nossas necessidades. E aqui eu tenho um texto também que eu gosto de ler sempre, que a gente vê aqui sobre essa questão de riqueza, de pobreza, e que as pessoas questionam muito. Jesus não era pobre, meu irmão. Ele nasceu numa manjedoura, tá? Porque não havia vagas na hospedaria. Isso está em Lucas 2:7. Existiam mulheres que assistiam e que patrocinavam, entre aspas, né, o ministério de Jesus, ou seja, que assistiam ele com bens. Isso a gente consegue ver também em Lucas 8, de 1 a 3. Ele era suprido em suas necessidades também. Jesus era suprido por Deus em suas necessidades. Isso a gente consegue ver também em Mateus 14, em Mateus 15 e Mateus 17. Você pode ler esses textos que você vai ver que Jesus, ele era suprido por Deus em tudo. E eu quero te falar aqui qual que é a nossa realidade em Jesus na área das finanças, que está disponível para mim e para você. Nós somos supridos em Cristo Jesus em todas as nossas necessidades. Citei o texto de Filipenses. Mas também, olha só que 1 Timóteo 6:10 vai falar aqui: o dinheiro não é um mal, mas sim o amor a ele. Então a gente tem muito aquela ideia de que o dinheiro é um problema. Não, o dinheiro é uma bênção nas nossas vidas. Só que o amor ao dinheiro é que sim é um problema. Aliás, a gente só vai ter uma comparação na Bíblia de outro Deus tão forte quanto Deus, não igual, mas tão forte quanto Deus, o dinheiro, que ele é chamado de mamon. É algo que a gente tem que tomar cuidado para não nos dominar. Outra coisa é que o propósito da prosperidade cristã, além de ser para que tenhamos uma vida abundante, é que financiemos também a obra de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios 8, de 9 a 15, em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Então, esses são alguns das referências bíblicas em relação à miséria. Você foi chamado para ser próspero e prosperar e abençoar outras pessoas. A segunda realidade espiritual é que você foi redimido da enfermidade. Jesus Cristo carregou todas as nossas doenças para nos curar. Em Mateus 8:17 está escrito: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ou seja, Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. A enfermidade é uma das manifestações do pecado, que é uma das nossas naturezas após a queda de Adão. Mas existe uma nova aliança, que é a aliança superior, feita por Jesus, por nós. Ele nos redimiu, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se uma enfermidade hoje, se você tem Jesus, é batizado, aceitou Jesus, vive Jesus na sua vida, se essa enfermidade se abater na sua porta, não aceite ela. Existem coisas, sim, por consequência do pecado, que a gente fala isso detalhadamente, que existem bebês que nascem, morrem, crianças que têm câncer, tudo isso é uma consequência do pecado. Mas, irmão, você tem autoridade em Jesus para quebrar toda essa maldição sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Você foi livre disso. Ele levou sobre si. E olha só o que nós vemos aqui na Bíblia também. Por isso que é importante estudar. As enfermidades, elas são obra de Satanás. Como assim, Ronaldo? Simples. Em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o diabo, ele oprime as pessoas. As enfermidades são obras de Satanás. E finalmente, a terceira verdade espiritual que Jesus conquistou é a sua redenção da morte.
eterna. Jesus nos resgatou da morte, trazendo-nos vida. Em 2 Timóteo 1,10, nós vamos ler que agora manifestada pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Onde está escrito essa questão da morte eterna, ou segunda morte, que nós chamamos teologicamente, né? Você pode ler aqui em Gênesis 2, de 16 a 17. Olha só o que está escrito. Vou até abrir aqui para vocês verem. Olha só. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte eterna, ou segunda morte, é uma separação do homem de Deus. Jesus nos resgatou da morte, dando-nos vida. Foi o texto que eu li agora para vocês. Nós estávamos condenados para morrer eternamente, ou seja, nos separar de Deus. E Jesus, ele veio nos redimir da tríplice maldição da lei. Ele resgatou isso em meu favor, em seu favor, para que você e eu, nós tenhamos vida. Você não precisa mais ficar com um pensamento de escassez. Não precisa mais aceitar a enfermidade no seu corpo. Ah, Deus que quer assim. Não, meu irmão, aqui não. A partir do momento que eu tenho Jesus na minha vida, não tenho mais. Você foi resgatado da morte eterna, ou seja, da separação de Deus. Hoje você só é próximo, pode se aproximar de Deus por conta de Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até os gentios em Cristo Jesus. E assim pudéssemos receber pela fé o Espírito prometido. Se pertencemos a Cristo, somos também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gostou deste conteúdo? Então compartilhe este vídeo com alguém que você gosta, com alguém que precisa ouvir essa verdade. Não deixe de se inscrever no canal, que eu vou te ensinar teologia de uma maneira prática, simples, objetiva, para você viver realidades do céu aqui na terra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.